Quem é Caboclo Sete Flechas? Mistérios, segredos e poderes para mudar de vida. Você já sentiu no silêncio absoluto de um momento difícil uma presença que não podia explicar? Um arrepio que não era de medo, mas de conexão? Como se algo ou alguém estivesse ali observando, não com olhos, mas com intenção, não com palavras, mas com energia. Muitos chamam isso de intuição. Outros dizem ser fé. Mas há quem saiba, é o chamado da mata. Dentro do coração da floresta viva, onde o som dos galhos carrega mensagens e o vento sussurra orações esquecidas, existe uma força antiga que caminha entre o visível e o invisível. Ele não fala como os homens. Ele não se move como os vivos. Ele desperta como flecha lançada no espírito de quem precisa acordar. O Caboclo Sete Flechas não aparece por acaso. Ele não chega para afagar. Ele vem para romper as amarras que você não sabia que ainda carregava, para tocar feridas que você se acostumou a esconder, para oferecer o que muitos evitam: confronto e libertação. Se você busca respostas fáceis, talvez este vídeo não seja para você. Mas se o que você quer, o que você precisa, é compreender por que certos ciclos se repetem, por que você sente que carrega um peso ancestral, por que portas parecem fechar sem motivo, então fique, porque essa flecha não erra o alvo. Vamos falar de uma entidade que não vive nos livros, mas nos terreiros, que não se explica com palavras, mas se sente na pele e na alma, que não se invoca com medo, mas com verdade. E hoje vamos revelar segredos que poucos ousam dizer em voz alta. Você vai entender quem é o Caboclo Sete Flechas, vai ouvir sobre sua origem, seus rituais, seus mistérios, mas acima de tudo, você vai sentir por que ele pode transformar a sua vida. Porque essa entidade não cura apenas o corpo, ele desperta a identidade espiritual adormecida em você. Ele vem com as sete forças da natureza. Cada flecha, um símbolo. Cada símbolo, um caminho. Cada caminho, uma escolha. Mas antes de descobrir isso, preciso que você entenda o que significa segurar uma flecha que nunca erra, pois você está prestes a ser alvo. A origem do guerreiro da mata interior. No eco dos primeiros tambores, quando os homens ainda não haviam esquecido como ouvir a terra, um espírito se ergueu entre as folhas e as sombras das florestas sagradas. Ele não veio como mensageiro. Ele veio como força em movimento, como sopro do invisível que carrega o poder de sete linhas, sete caminhos, sete propósitos. Seu nome? Caboclo Sete Flechas. Você pode achar que já ouviu esse nome antes, em pontos cantados ou nas histórias contadas nos terreiros. Mas será que conhece mesmo quem ele é? Ele não é apenas mais um caboclo. Ele é síntese e movimento das forças que regem a Umbanda. Uma entidade que carrega em si a sabedoria dos ancestrais indígenas e a missão de abrir caminhos para aqueles que perderam o rumo. Dizem que cada uma de suas flechas foi entregue por um orixá diferente. Não como armas para atacar, mas como chaves espirituais que ele carrega em sua jornada. Essas flechas representam os sete pilares que sustentam nossa existência: saúde, justiça, proteção, amor, abertura de caminhos, equilíbrio e fé. Sete áreas da vida que, quando desalinhadas, nos tornam alvos fáceis da dor, do medo e da estagnação. A origem do Caboclo Sete Flechas está ligada à ancestralidade indígena, à vida em harmonia com a natureza, aos segredos guardados nas folhas, nas águas e nos ventos. Mas também está ligada a algo mais profundo: o papel do guerreiro espiritual que não apenas combate, mas desperta. Porque Sete Flechas não atua para proteger somente contra o mal externo. Ele te chama a combater o mal que você permite viver dentro de si. Ele conhece o silêncio da mata e o barulho da alma. Sua força não está no grito, mas no olhar firme do médium quando ele incorpora.
Sua presença muda o ar, transforma o terreiro, e dentro daquele que o recebe, ele dispara a primeira flecha, a da verdade. A flecha que não erra, que encontra a mentira que você conta para si mesmo todos os dias e quebra o ciclo. Quer uma curiosidade que poucos revelam? Seu trabalho espiritual é tão profundo que muitos terreiros não permitem sua atuação sem preparo. Há quem diga que sua energia é cortante como lâmina de folha sagrada, e quem o recebe sente a alma ser reposicionada no eixo da vida. Outra curiosidade: 7 flechas domina o uso de ervas como poucos. Ele sabe qual folha corta a inveja, qual limpa o corpo de doenças espirituais, qual fecha o corpo contra demandas lançadas no escuro. Seu conhecimento é tão extenso que cada ritual conduzido por ele é um verdadeiro mergulho nas camadas invisíveis do ser. E talvez a mais impressionante: sua falange é composta por outros caboclos silenciosos, que não se apresentam com nomes próprios, mas que atuam em campos específicos. Eles trabalham para quebrar demandas, desfazer amarrações e reerguer espíritos que estavam à beira da desistência. E fazem tudo isso no silêncio, porque 7 flechas não precisa provar sua força, ele apenas age. Agora me diga: e se o guerreiro da mata estiver dentro de você, pronto para levantar a flecha? E se o chamado que você ouviu não veio de fora, mas do seu próprio espírito cansado de carregar pesos que não são seus? Você já viu a flecha, já sentiu o vento da presença, mas está preparado para descobrir como essas flechas atuam e o que isso tem a ver com os bloqueios que ainda te impedem de seguir. Quando a flecha atinge o invisível, nem toda ferida sangra, nem todo corte é visível. Há dores que se escondem na alma, travas que ninguém vê, energias que nos cercam silenciosamente, minando força, desviando caminhos, fechando portas. E é justamente aí que Caboclo 7 Flechas entra, não como um curador tradicional, mas como um guerreiro de precisão cirúrgica. Quando ele atua, a flecha não erra o alvo, mesmo que esse alvo esteja escondido dentro de você. É comum ouvir dizer que os caboclos protegem, mas 7 Flechas vai além. Ele rompe. Ele desfaz laços ocultos, acordos inconscientes, pactos energéticos que você talvez tenha feito com o medo, com a escassez, com a culpa. Sua flecha corta o que paralisa. E mais, ela ativa o que estava adormecido em você. Uma das flechas que ele carrega representa a saúde. Não a saúde comum, mas aquela que nasce quando corpo, mente e espírito se alinham. Quando você entende que uma dor física pode ser reflexo de um padrão emocional, que uma doença recorrente talvez esteja falando de um trauma mal resolvido, e que o primeiro passo para a cura não é o remédio, é a consciência. Outra flecha atua na justiça espiritual. Quantas vezes você já sentiu que estava pagando por erros que não cometeu? Que pessoas injustas prosperavam, enquanto você lutava para manter-se em pé? Caboclo 7 Flechas atua nesse campo. Ele equilibra a balança invisível, devolve o que não é seu, corta demandas lançadas na calada da noite. Mas não age com raiva, age com retidão. E só atua quando há verdade no coração de quem pede. Há também a flecha do despertar interno. Essa talvez seja a mais silenciosa e a mais transformadora. Ela não age fora de você, mas acende uma luz na escuridão dos seus próprios padrões. De repente, você percebe ciclos que se repetem há anos, relacionamentos que parecem diferentes, mas terminam sempre da mesma forma. O medo de crescer, o medo de amar, o medo de ser visto. E nesse momento, a flecha já foi lançada, porque perceber já é começar a mudar. Já ouviu falar de pessoas que mudaram completamente após uma gira com 7 flechas? Não é exagero. Há relatos de médiuns que, após incorporar sua energia, tiveram sonhos com direções claras, reencontraram partes perdidas de si mesmos, entenderam dores antigas e, acima de tudo, voltaram ao eixo.
Isso porque a flecha também tem direção. E ela nunca aponta para fora, mas para o centro. Seu centro. Outra atuação impressionante é no campo da proteção. Mas aqui, proteção não é escudo, é posicionamento. 7 flechas não te blinda apenas. Ele te ensina a não se expor ao que te enfraquece. Te mostra com quem vale a pena se abrir e de quem é melhor se afastar. Não com julgamento, mas com clareza. Porque clareza é o que falta quando a alma está sobrecarregada. Um dos aspectos menos falados sobre essa entidade é sua atuação no campo da memória ancestral. Ele carrega consigo a sabedoria dos povos que sabiam curar com folha e silêncio. E quando ele toca alguém, toca também as raízes esquecidas, desperta dons mediúnicos, traz lembranças que não vêm da mente, mas do espírito. É um reencontro com quem você foi, para lembrar quem você é. Agora pare por um segundo, respire. Imagine uma flecha invisível atravessando o espaço entre você e aquilo que te trava. Sem barulho, sem dor, apenas libertação. E se essa flecha já estiver a caminho? E se o que você tanto esperava, uma virada, uma cura, uma libertação, já estiver sendo disparado em sua direção? Mas a verdadeira pergunta é: você está pronto para segurar o arco? A flecha que ninguém ousa mostrar. Há um silêncio que antecede o tambor, um momento quase sagrado em que o ar muda, a temperatura oscila e o corpo sente, mesmo sem entender. Quem já presenciou uma gira em que Caboclo 7 Flechas se manifesta, sabe, não é só a entidade que chega, é o mistério que se instala. Muito se fala das flechas, da força, da proteção, mas pouco se comenta sobre o que essa entidade carrega nas entrelinhas, nos gestos, nas pausas, porque 7 Flechas não é feito só de ação, ele é feito de símbolos. E símbolos na espiritualidade são códigos. Códigos que ativam, despertam, abrem portais. Um dos grandes mistérios que cercam essa entidade é o ritual silencioso que antecede sua incorporação. Em muitos terreiros, ele não se manifesta com a mesma frequência que outros caboclos. Há uma preparação energética mais profunda, quase como se o próprio ambiente tivesse que merecer sua presença. Não por vaidade espiritual, mas por respeito ao tipo de energia que ele representa. Cirúrgica, direta, transformadora. Dizem que antes de chegar, 7 Flechas percorre o terreiro invisivelmente. Sente a energia de cada um, observa e só entra quando o espaço está pronto, quando a dor que precisa ser tratada se revelou, quando o espírito que está ali buscando respostas finalmente se abriu. Isso já é parte do seu trabalho, porque muitas vezes o simples fato de alguém sentir sua presença antes da gira começar já dispara a primeira flecha, a do chamado interior. Outra curiosidade pouco falada é sobre sua incorporação. Ela é firme, direta, sem rodeios. O corpo do médium parece mudar de eixo, o olhar se torna penetrante. E há um gesto quase ritualístico, o braço que se estende, o punho que firma, o pé que finca no chão como se estivesse cravando território espiritual. Não é dança, é posicionamento. É como se a própria mata tivesse descido em forma de gente. Mas talvez o maior dos segredos esteja naquilo que 7 Flechas não diz. Em muitas incorporações, ele não fala. Ele apenas age. O toque, o olhar, o gesto. Tudo comunica. Porque ele sabe que o espírito entende o que a mente ainda tenta negar. Às vezes, uma única palavra dele desarma anos de defesa. Um sopro corta um cordão energético antigo. Uma flecha simbólica lançada no chão abre caminhos que estavam trancados há décadas. E aí entra a simbologia das 7 flechas. Poucos sabem que, em algumas casas, cada flecha tem um ponto riscado próprio, uma assinatura energética única. Elas não são todas iguais. Cada uma tem uma função, uma frequência, um destino.
E quando o ponto é traçado no chão com pemba, ervas e firmeza, o espaço espiritual é literalmente reconfigurado. Há também cantos específicos, pontos cantados que não são apenas músicas, mas chaves vibracionais. Lê, 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 lê. Não é só um som bonito, é um código. Abre portais, invoca presenças e, mais do que isso, reposiciona a energia de quem escuta com fé. Você já sentiu arrepio ouvindo um ponto de Umbanda? Então já sabe, não é música, é magia sonora. Por trás de cada ação de 7 flechas, existe uma construção espiritual que a maioria não vê. Não se trata de fazer bonito no terreiro. Se trata de guerrear contra o invisível dentro e fora das pessoas, usando ferramentas que parecem simples, mas carregam milênios de sabedoria. E agora eu te pergunto, será que você está mesmo pronto para essa flecha? Não a que corta demandas, mas a que quebra seus próprios bloqueios. Aquela que não se vê chegando, que te atravessa e, ao invés de machucar, te acorda. Você verá agora como se posicionar, como alinhar sua energia para ser atingido por essa força de transformação. Mas também precisa estar preparado, porque quem foge da flecha permanece no alvo. Levanta o arco, posiciona-te no eixo. Você já percebeu que, muitas vezes, o que nos falta não é fé, é postura espiritual? Acreditamos, rezamos, pedimos, mas continuamos andando tortos, com o arco nas mãos e a flecha virada para o chão. Caboclo 7 Flechas não trabalha apenas com quem tem fé. Ele atua com quem decide se alinhar com a própria verdade. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Aplicar a energia de 7 flechas na sua vida não exige que você incorpore, que esteja em um terreiro ou que tenha mediunidade ostensiva. O que ele pede é simples e profundo. Alinhamento com propósito, verdade nas intenções e coragem de mudar o que precisa ser mudado. Você sente que sua vida está travada? Que mesmo tentando de tudo, nada flui? A primeira flecha que 7 flechas lança nesses casos não é contra o mundo lá fora. É contra os medos e padrões que você carrega internamente. E para que ela atue, você precisa se colocar no eixo. Esse eixo espiritual não é externo. Ele não está em centros religiosos, em livros ou em gurus. Ele está em você, no ponto em que mente, coração e espírito se alinham. E quando esse alinhamento começa a acontecer, as flechas dele não só te atingem, elas te reposicionam. Um dos recursos mais poderosos para iniciar esse processo é o uso ritualístico das ervas. 7 flechas é mestre em manipular as forças da natureza. Ele indica folhas simples, mas extremamente potentes, como a guiné, o alecrim, a arruda e o boldo, que, em forma de banho, limpam não apenas o corpo físico, mas a aura, o campo energético, a mente em desequilíbrio. Quer um exemplo? Um banho com guiné, louro e alecrim pode ser o início de uma reconfiguração energética completa. Não é superstição, é ciência espiritual. As ervas carregam frequências, memórias da terra. E quando usadas com respeito e intenção, ativam chaves internas que você nem sabia que existiam. Além disso, rituais de defumação e o uso do charuto, elementos simbólicos de 7 flechas, representam mais do que fumaça no ar. Eles atuam como dispersores de energias densas, como se criassem trilhas limpas para a flecha espiritual chegar até onde ela precisa. Cada sopro de fumaça é um recado. Aqui não há mais espaço para o que te destrói, mas a aplicação mais profunda está na consciência. 7 flechas ensina silenciosamente que cada pessoa carrega dentro de si 7 linhas espirituais, representações daquilo que precisa ser equilibrado: saúde, proteção, verdade, abertura, amor, prosperidade, fé. Se uma dessas linhas estiver bloqueada, sua vida perde ritmo. E quando você identifica qual flecha sua está adormecida, o caminho da cura começa. E não se trata apenas de identificar.
Trata-se de agir, de escolher conscientemente mudar o pensamento que te limita, romper com hábitos que te enfraquecem, afastar pessoas que drenam sua força. Cada decisão consciente é uma flecha disparada a favor de si mesmo. A força de 7 flechas não está apenas em proteger você, está em te ensinar a se proteger. Não com medo, mas com presença. Não com rigidez, mas com clareza. Porque quando você se posiciona espiritualmente, o que antes te atingia já não encontra mais espaço para habitar. Hoje, talvez, seja o dia de levantar seu arco interior, de alinhar o corpo com a alma, a intenção com a ação, a dor com o aprendizado. Não importa quantas vezes você sentiu que falhou, a mata não julga, ela observa e oferece novamente a flecha. Basta que você queira segurá-la, mas antes de puxar o arco, é preciso decidir. Você vai mirar no que deseja ou continuar fugindo do que te fere. No próximo capítulo, você vai entender o que separa quem apenas invoca o caboclo 7 flechas, de quem realmente caminha com ele. O que separa o pedido da transformação. Chamar por 7 flechas é fácil. Difícil é estar disposto a caminhar com ele. Porque existe um abismo entre pedir ajuda espiritual e se abrir de verdade para a transformação que ela exige. Caboclo 7 flechas não é entidade de conforto, é de transição. Ele não vem para massagear a dor, mas para mostrar o que a causou e, principalmente, para te fazer entender por que você ainda a carrega. Muitas pessoas vão ao terreiro com o coração apertado, a vida travada, a alma pedindo socorro. E sim, são recebidas. E sim, ele age. Mas depois, quantas dessas pessoas voltam a repetir exatamente os mesmos padrões que as colocaram naquele estado? Quantas pedem proteção, mas continuam se expondo a tudo que enfraquece seu campo? 7 flechas atua, sim. Mas sua energia é um convite à maturidade espiritual. A responsabilidade não termina no terreiro, começa ali. Porque quando ele toca você, ele deixa um rastro. Uma impressão energética que sussurra. Agora que você viu, o que vai fazer com isso? Quem caminha com 7 flechas sabe que não existe mais espaço para auto-engano, porque ele vai mostrar, vai apontar, vai te colocar diante de situações que exigem uma resposta nova. Não para te punir, mas para te ensinar que sua vida muda quando você muda a maneira como reage ao que ela te apresenta. Essa é uma das maiores atuações invisíveis dele, o espelhamento. A partir do momento que você o invoca com verdade, situações começam a acontecer. Pessoas se afastam, outras reaparecem, sonhos se intensificam, intuições se aguçam. Não é coincidência, é sinal. E ignorar esses sinais é como jogar fora a flecha já lançada. A verdadeira proteção que ele oferece não é livrar você de tudo o que dói, é te preparar para lidar com isso de outra forma. Porque a dor, às vezes, é necessária. Não como castigo, mas como lembrete de que há algo a ser olhado. De que há um padrão se repetindo. Um trauma não curado. Uma identidade que ainda está presa ao que já passou. Quem caminha com 7 flechas começa a desenvolver um novo tipo de visão. Passa a enxergar as situações não apenas pelo que parecem, mas pelo que revelam. Um conflito no trabalho deixa de ser só estresse, passa a ser um chamado à coragem. Um relacionamento desgastado se torna espelho de carências antigas. Um problema de saúde se mostra como grito da alma que foi ignorada por muito tempo. E nesse caminho, uma pergunta se torna constante. Isso que estou vivendo me fortalece ou me enfraquece? Porque tudo que enfraquece o seu espírito precisa ser atravessado. Tudo que te prende à mentira precisa ser cortado. E toda vez que você silencia diante disso, uma nova flecha é preparada. 7 flechas nunca lança todas de uma vez. Ele espera, observa, te testa, porque não é sobre pressa, é sobre preparo.
E quem insiste em pedir ajuda sem se preparar para ela, acaba não reconhecendo quando ela chega. Por isso, o verdadeiro médium, o verdadeiro devoto, o verdadeiro buscador espiritual, não chama por 7 flechas apenas nas horas de dor. Caminha com ele, vive segundo seus princípios, assume a própria flecha e entende que, às vezes, o maior milagre não é a resposta que vem, mas a pergunta certa que finalmente brota. Você está pronto para fazer essa pergunta? No próximo capítulo, falaremos da alma que carrega a flecha, da postura de quem já foi tocado por essa força e agora precisa aprender a viver com ela, quando a espiritualidade se torna identidade. Carregar a flecha não é apenas um símbolo de proteção, é um ato de responsabilidade, porque quando o caboclo 7 flechas toca alguém, ele não entrega apenas uma bênção, ele entrega um chamado. E esse chamado transforma a forma como você caminha no mundo, como você se enxerga, como você se posiciona diante da vida. Existe um momento, após o contato com essa entidade, em que a pessoa deixa de ser apenas um devoto. Ela se torna um portador da força. Não necessariamente um médium de incorporação, mas alguém que entendeu, no fundo da alma, que espiritualidade não é algo que se pratica, é algo que se encarna. A flecha que ele deixa em você continua agindo mesmo fora do terreiro. Ela muda seus pensamentos, muda suas escolhas e, mais profundamente, muda sua identidade espiritual. Porque a partir daquele momento, você não pode mais se esconder atrás da ignorância. Você sabe, você sente, e mesmo que a mente tente negar, o espírito já foi ativado. Sabe o que isso significa? Que o caboclo te preparou para algo maior. A dor que antes era peso, agora vira caminho. A ferida que antes sangrava, agora revela uma raiz. O medo que te paralisava, agora se transforma em alerta e impulso. Você não é mais o mesmo, porque a flecha te atravessou. Mas esse novo estágio exige coragem, porque a partir daqui, a espiritualidade passa a te confrontar. E toda vez que você se afasta de quem realmente é, a flecha parece pesar, como se algo dentro de você estivesse fora do lugar. E está. Porque agora o seu lugar é no centro da própria jornada. E aqui entra um aspecto pouco falado, mas profundamente verdadeiro. Quem carrega a flecha também carrega a missão de ser exemplo. Não um exemplo de perfeição, mas de verdade. Alguém que assume erros, que reconhece quedas, que se levanta com humildade e continua andando. Porque a verdadeira força espiritual não está em parecer forte, está em ser verdadeiro. E quando você começa a viver com essa consciência, o universo ao seu redor responde. Pessoas te procuram sem saber por quê. Situações se desdobram com sincronia. O que antes era confusão se torna clareza. Você sente que está no fluxo certo, não porque tudo dá certo, mas porque mesmo quando dá errado, você sabe por que está vivendo aquilo. Essa é a alma que carrega a flecha. Aquela que não precisa mais de respostas externas, porque aprendeu a ouvir os sinais internos. Aquela que entende que o terreiro é sagrado, mas que o corpo também é. Que o ponto riscado é poderoso, mas que o silêncio da madrugada também pode ser oração. E talvez o mais importante é a alma que assume a própria mediunidade de vida. Não precisa incorporar para saber que carrega um chamado. Não precisa ver para saber que sente. Não precisa de rótulo, porque já encontrou o propósito. Agora, respire fundo. Sinta seu peito. Imagine a flecha ali, vibrando. Ela é sua. Não te pertence por posse, mas por merecimento. E o que você fizer com ela vai definir o caminho que começa agora. No próximo capítulo, vamos caminhar até a beira da mata. Lá onde o tambor silencia e a entidade observa, e onde começa a verdadeira iniciação. Onde termina o medo e começa a iniciação. Há um lugar no invisível onde tudo silencia.
onde o som do tambor se mistura ao da respiração contida, onde o terreiro se dissolve e o que resta é só você diante de algo muito maior. Esse lugar simbólico é a beira da mata. E é lá que a iniciação começa. Não é um ritual com data marcada, não é um batismo formal, é um processo interno, sutil, inevitável. Você sente quando chega nesse ponto. É quando as explicações já não bastam, quando a oração tradicional parece não alcançar mais. Quando a dor que você sente já não é só sua, é coletiva, ancestral, espiritual. É aí que a mata te chama. E Caboclo Sete Flechas te espera. Ele não vem com promessas. Não te oferece respostas prontas, mas ele te convida a atravessar, a entrar no escuro da floresta de si mesmo, porque é lá que estão os medos que você varreu para debaixo do tapete, os traumas que você racionalizou, os pactos inconscientes que você fez com a dor, com a autossabotagem, com o abandono. E é nesse espaço, entre o conhecido e o invisível, que a iniciação acontece. Não com palavras, mas com sensações. Você sente o corpo pesar, a mente resistir, o coração acelerar. Tudo em você luta para voltar. Mas a flecha já foi disparada. E ela só vai parar quando atingir o ponto exato da sua verdade. Sete Flechas não quer seguidores, ele quer guerreiros. E guerreiros ele forma na mata, não na zona de conforto, não no achismo espiritual, mas na dor real que se transforma em consciência, na resistência que se transmuta em entrega, na lágrima que se converte em visão. Você começa a perceber os sinais. Sonhos estranhos, visões simbólicas, sincronicidades repetidas, pessoas que te provocam, situações que te testam, e tudo parece conspirar para que você desista. Mas isso não é o mundo contra você. É a floresta te perguntando: até onde você está disposto a ir por você mesmo? É nesse ponto que a iniciação se revela. Quando você decide continuar, mesmo sem certeza. Quando escolhe confiar, mesmo com medo. Quando entende que não precisa ver o caminho inteiro para dar o próximo passo. A beira da mata também é o ponto em que muitas pessoas voltam atrás, recuam. Preferem continuar na dor conhecida a enfrentar o desconhecido que liberta. Mas se você chegou até aqui, é porque algo em você já cruzou essa linha, mesmo que ainda não tenha percebido. E não há mais como voltar ao que era antes, porque agora você sabe que o chamado é real, que a flecha foi lançada, que o caboclo está próximo e que sua alma está pronta para o que vem a seguir. Mas cuidado, atravessar essa mata interior exige entrega, exige presença. Exige que você ouça o que não quer ouvir e veja o que tem evitado, porque só depois disso é que você verá a luz do outro lado. No próximo capítulo, vamos falar sobre essa travessia final, sobre o que muda definitivamente na vida de quem caminha com sete flechas, e o que acontece quando você para de fugir e finalmente se torna o guerreiro da sua própria história, quando você se torna a própria flecha. Chega um momento em que você para de procurar o caboclo fora. Não porque ele desapareceu, mas porque você finalmente entendeu. Ele agora vive em você. É nesse ponto que a iniciação se conclui. Quando o buscador se transforma em guerreiro. Quando o medo de ser atingido dá lugar à responsabilidade de ser a própria flecha. O que antes era um pedido por proteção, agora é uma certeza de propósito. O que antes era dor, agora é direção. Sete Flechas não atua mais apenas como entidade que protege, orienta ou cura. Agora, ele se torna parte do seu campo, da sua identidade espiritual, do seu modo de viver. Você começa a perceber que sua fala mudou, que sua postura diante dos conflitos é outra, que você não se cala mais onde antes se encolhia, que você se posiciona, não com raiva, mas com sabedoria. Ser a própria flecha não significa viver em guerra,
Muito pelo contrário, significa viver em plena consciência de quem se é. Significa agir com precisão, falar apenas o necessário, escolher onde colocar sua energia, entender que nem todo combate vale a flecha, mas quando vale, você sabe exatamente onde mirar. Essa mudança começa de dentro, e o mundo responde. Pessoas se afastam, aquelas que não vibram mais com sua nova frequência. Outras se aproximam, atraídas pela força silenciosa que você carrega. Sua presença passa a ser resposta. Você não precisa convencer mais ninguém. Você apenas é. A vida com 7 flechas se torna mais simples, mas nunca mais rasa. Você entende que espiritualidade não é apenas rezar ou frequentar gira. É agir com alma em tudo o que se faz. É tomar decisões conscientes. É saber parar quando é hora de ouvir. É saber falar quando o silêncio fere. É honrar a própria dor como parte do caminho, mas não como morada. A partir daqui, você não anda mais sozinho. A cada passo, sente o peso simbólico da aljava espiritual em suas costas. 7 flechas, 7 escolhas, 7 chances de mudar a própria história. E quando você encontra alguém passando pelo que você viveu, sua postura muda. Você não julga, você entende, porque já esteve lá. E agora, você se torna ponte, se torna voz, se torna canal. Não porque quer ser mestre, mas porque sabe o que é ser ferido e escolheu se curar. Talvez essa seja a maior lição de 7 flechas. Você não está aqui apenas para sobreviver. Está aqui para despertar, para cortar as mentiras que contam sobre você e as que você conta para si mesmo. Para parar de rastejar em busca de migalhas emocionais, para parar de implorar proteção e começar a agir como alguém que já é protegido. Você não precisa esperar mais um milagre. Você já é o milagre. O milagre que atravessou a dor, que ouviu o chamado, que aceitou a iniciação e que agora se tornou flecha. No próximo capítulo, vamos concluir essa jornada com clareza, entrega e um chamado. O que você vai fazer com tudo o que despertou até aqui? Quando o silêncio volta, depois que o tambor para de tocar e a fumaça se dissipa, sobra apenas uma coisa: você. Não mais o mesmo, mas também não ainda o que será, porque agora você carrega o eco da flecha. Esse eco não é barulho, é vibração. É a lembrança constante de que algo em você foi tocado, de que há um chamado que não pode mais ser ignorado, de que sua vida, com todas as suas dores, lutas e tentativas, nunca foi à toa, sempre foi preparação. A flecha de 7 flechas te atravessa, sim, mas não para te machucar, para te lembrar que é possível nascer de novo sem morrer, que é possível sair do ciclo, que é possível mudar, e que tudo começa quando você para de esperar alguém te salvar e começa a caminhar como quem já foi salvo. O que você faz agora importa, não porque tem que ser perfeito, mas porque a escolha que vem depois da consciência é a que molda o seu destino. Você pode seguir vivendo como se nada tivesse acontecido, ou pode respirar fundo e dizer: agora eu caminho com ele. E isso não exige altar, roupa branca, cargo no terreiro ou velas acesas todos os dias. Isso exige apenas uma coisa: compromisso com a sua própria verdade, seja ela qual for. Olhe ao seu redor. As flechas estão aí, nos desafios que surgem, nas intuições que batem forte, nos encontros e desencontros que parecem casuais, naquela vontade estranha de mudar de vida, de cortar algo que te prende, de recomeçar. Isso é ele, isso é o eco, isso é o sinal. E agora, uma última pergunta, talvez a mais importante de todas: qual das suas 7 flechas você precisa lançar agora? Saúde, proteção, justiça, amor, caminhos, equilíbrio, fé? Qual delas clama por você? Responde aqui nos comentários. Quero sentir sua história, ouvir sua flecha, entender o que esse vídeo despertou em você.
porque cada palavra que você compartilha pode ser a flecha que outra pessoa precisava para acordar. E se essa jornada tocou você, prepare-se. No próximo vídeo, vamos entrar no campo mais reservado de todos, um ritual em silêncio. Um preparo espiritual que antecede a chegada do caboclo. E você vai ver, com seus próprios olhos, como a floresta se alinha quando a alma decide caminhar. Axé no seu caminho, que você encontre o ponto onde a flecha encontra o alvo, e que esse alvo seja a sua verdade.